com mais ou menos 30 anos de idade, Jesus foi batizado e uma voz que veio do céu disse: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." As tentações do deserto giravam em torno da confiança nessa mesma frase. Foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jejum é um treinamento que te aproxima de Deus, te fortalece espiritualmente, mentalmente e emocionalmente. Mas o texto não diz que o propósito de ir para o deserto foi o jejum. Diz que o propósito foi a tentação. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: "Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães." Nenhum dos textos diz que o jejum tinha terminado, mas que a tentação surgiu no momento da fome. O diabo apela para o orgulho de Jesus. "Você é o filho de Deus. Não precisa se esforçar tanto nesse jejum." Então Jesus já dá a resposta usando o texto bíblico. Está escrito: "Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus." Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: "Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos anjos ordenará a teu respeito que te guardem." Agora que o diabo viu que o ponto fraco de Jesus não estava no orgulho, ele tenta apelar para o oposto, a insegurança. A sugestão do diabo era que era tolice Jesus entrar no ministério com possibilidades de fracasso. Então por que não ir e obter a resposta? Criando uma situação onde Deus ia ser forçado a vir salvar o filho dele. Respondeu-lhe Jesus: "Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus." Se Jesus tivesse colocado Deus à prova, mostraria que ele não acreditou no que Deus falou no batismo, que foi a confirmação que Deus estava com ele sim. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e lhe disse: "Tudo isto te darei, se prostrado me adorares." Alguns cristãos nesse momento dizem que o diabo mentiu e que ele não podia oferecer o que ele ofereceu, porque não pertencia a ele, pertencia a Deus. Mas se fosse assim, Jesus saberia da mentira e não haveria tentação nenhuma. Tudo que o diabo ofereceu era mesmo do próprio diabo. Adão que entregou tudo a ele na hora que pecou no jardim do Éden. A verdade é que essa terceira foi a pior de todas as tentações. Quando Jesus estava no Getsêmani, perto do momento da sua morte, Jesus falou para os discípulos: "Minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal." Ele suava como quem sua gotas de sangue. A tensão dele era tão grande que ele pediu para os discípulos orarem com ele. E aí ele se afastou para orar e quando ele voltou ele disse: "Vocês não conseguem ficar acordados nem uma hora?" Ele ficou 1 hora orando a mesma coisa. "Se possível, passa de mim esse cálice." Jesus sabia tudo que ele ia passar na cruz. A terceira foi a pior das tentações, porque o diabo chegou e falou: "Que tal eu te dar tudo isso que você quer, sem você precisar passar pela cruz?" Imagina isso. Ele só precisava fazer uma coisa: ajoelhar e adorar o diabo. Além de estar tirando algo que pertence a Deus para dar ao diabo, seria o Filho de Deus fazendo isso. As pessoas que mais podem nos ferir são aquelas que nós mais amamos, que nós mais nos importamos, que nós mais confiamos. Jesus não sofreu só no momento da cruz. Durante todo o tempo da vida dele, que ele sabia o que ele ia encarar, ele era assombrado pelo sofrimento que ele ia passar na cruz. Por isso que quando ele falou para os discípulos que ele ia morrer, e Pedro disse que não ia acontecer, Jesus chamou Pedro de Satanás, porque mais uma vez ele estava sendo tentado a desviar do plano de Deus. Então, Jesus lhe ordenou: "Retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto."